Namastê, pessoal. Muito boa tarde para todo mundo que está vendo esse vídeo na parte da tarde. Bom dia para quem está vendo na parte do dia. E boa noite para quem está vendo na parte da noite. Sejam muito bem-vindos ao canal ABSL Quântica no YouTube e Prof. Póvoas no Kawaii. Para começar, eu peço desculpas por um vício de linguagem observado pela minha querida esposa, que é que nós usamos, né, nos vídeos anteriores, 2 ou 3 vídeos anteriores, que é o famoso né, depois de proferir algumas palavras. Tentarei, né, aí ó, já o né, tá vendo? Tentarei não utilizar esse né para poder ficar a coisa mais fluida. E foi bom que minha esposa identificou essa situação aí, tá? Então, olha, o objetivo principal aqui do trabalho do canal ABSL Quântica é nos ajudar a refletir a respeito da energia que habita o nosso ser, né? O nosso espírito, né? A energia que habita o nosso espírito. Os cientistas modernos já descobriram que no interior das moléculas, dos átomos, além de próton, nêutron, elétron, existem os quarks. E aí, professor Póvoas e alguns estudiosos aí estão dizendo o seguinte, olha, o espírito nada mais é que um conjunto de quarks, seja habitando no ser encarnado, ou seja, habitando o ser desencarnado. Lembrando que recentemente a gente estudou o fluido cósmico universal. Percebem, gente? Então, uma coisa tem a ver com a outra. O fato é que, independente das definições, inclusive os espíritos deram uma lapada aqui no vídeo anterior, quem não assistiu ainda dá uma olhada lá. Gente, independente da classificação que a gente use para designar os fenômenos naturais, a gente já entendeu que a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e ações geram uma vibração quântica observada por espíritos do bem e espíritos não tão do bem assim. Ao serem observadas pelos espíritos do bem, é até uma questão de lógica, né? Ao serem observadas pelos espíritos do bem, a gente recebe ajuda. Ao ser observadas, a energia, a vibração, ao ser observada pelos espíritos não tão bons assim, a gente não recebe ajuda. Pelo contrário, às vezes a gente recebe até um incentivo ao descaminho. Então, essencialmente, é isso que a gente estuda aqui no canal, tá bom, gente? Então, nós estamos aqui no capítulo 2 do livro dos Espíritos, de autoria do Allan Kardec, pedagogo Allan Kardec. Atualmente, a gente está falando um pouquinho sobre os elementos gerais do universo. A gente expandiu um pouquinho, tá? É difícil compreender, mas é possível, tá bom, gente? E aí, nós estamos na pergunta Idade de Cristo. Qual que é? Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as manifestações e adquirir todas as propriedades? A resposta, sim. É isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está no todo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva. O FCU, fluido cósmico universal. Perceberam, então? Nós somos constituídos de células, né? E as nossas células contêm as propriedades físico-químicas, muito provavelmente com a ajuda do FCU, modificadas para dar o formato de nós seres humanos, por exemplo. Olha o né de novo. Desculpa aí, gente. Tá bom? Então vamos seguir aqui, ó.
Na impossibilidade em que ainda nos encontramos de resgatar. Nossa, tá osso aqui, viu, gente? A não ser pelo pensamento, a essa matéria primeira, aqueles corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências como tais, os considerar até nova ordem. Gente, o óculos está embaçado, então está difícil. Está difícil aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Pronto. Achei um negócio aqui que pode nos ajudar. A gente volta do almoço, né, gente? E volta meio suado, né? Desculpa aí, viu, gente, essa paradinha. Então vamos repetir aqui, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não passam de modificações de uma substância primitiva, que é o FCU. Tá? Na impossibilidade em que ainda nos encontramos de remontar, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primeira, aqueles corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências como tais, os considerar até nova ordem. Vamos seguir aqui, gente. Esta teoria não parece dar razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Pensamento no quadradinho, né? Pensamento de físicos do século passado. Tá? Não é mais assim. Esta opinião é certa. Resta apenas apresentar que é conforme a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco, que pode tornar-se transparente e reciprocamente. Bom, aqui esta opinião é certa. Resta apenas acrescentar que é conforme a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e reciprocamente. Então, gente, eles estão dizendo aqui o seguinte, 100 anos atrás, 120 anos atrás, estão dizendo que existem possibilidades, né? Existem possibilidades para nós, para a energia ser transformada, Então, nós, em estágio evolutivo, a gente pode se transformar em seres melhores, sim. Basta que nós desejemos que isso aconteça. Tá bom, gente? Então, essencialmente é isso, tá, gente? Eu não quero complicar muito, não, porque senão aí a gente desanima, né? 34. As moléculas têm formas determinadas? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas esta não a podeis apreciar. Esta forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que, aliás, não passam de aglomerações das primitivas, porque aquilo a que chamais de molécula está longe ainda da molécula elementar. O que será que eles quiseram dizer isso aí? Por que será? Porque a molécula, ela é energia, né? Que até então, até Niels Bohr, né? Até os teóricos aí da mecânica quântica, a gente não sabia disso. Tá certo? Então, olha, os espíritos já estão falando, vocês não estão sabendo de nada ainda. Só que aí passou o tempo, né, gente? Agora a gente está sabendo de alguma coisa, né? Graças à ciência. E para terminar, gente, espaço universal.
O espaço, 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito, supondo o limitado que haveria adiante. Isto confunde a razão. Bem o sei. Entretanto, diz-te a razão que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não será na nossa pequena esfera que o irias compreender. Ou seja, vocês estão devagar ainda, na época, né, gente? Se se admitir um limite ao espaço, por mais distanciado que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há qualquer coisa, e assim, passo a passo até o infinito. Porque essa qualquer coisa, mesmo o vazio absoluto, ainda seria espaço. E, para terminar mesmo, 36. Existe em alguma parte do espaço universal o vazio absoluto? Não, nada é vazio. Aquilo que para ti é vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Gente, é isso. Confesso que a gente foi longe. A gente foi muito longe. Esse capítulo 2 não é para principiantes, não é. Ele é complexo. Mas, essencialmente, a gente entendeu que em 1857, quando foi publicado esse livro, o Livro dos Espíritos, o professor Povas pesquisou, tá? Eles ainda subjugavam os avanços científicos, que não adiantava os gregos, né? Porque o Platão, o Sócrates já tinham lá, né, as teorias relativas à quântica, né? Já tinham lá a metafísica. Então isso de nada adiantou. De nada adiantou. Parece que a sociedade ignorou os gregos antigos. E agora, né, como surgiu a ciência, que tudo prova, que tudo comprova, então agora ganhou força de novo a essência dos corpos físicos, predominantemente nesse planeta aqui. Então é isso, gente. Desculpem. O professor Povas se enrolou um pouco aqui, mas fizemos o nosso melhor. Tá bom? Lembrem-se que eu prometi a gente estudar um pouquinho mais o FCU. Um pouquinho mais lá para frente, quando a gente tiver tempo, condições de pesquisar algo bem didático. Por enquanto é isso. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beijinho para Dona G de sempre, né? Te amo, minha preta. Obrigado aí por observar o vício de linguagem da gente. É sempre bom ter alguém com quem contar, viu, gente? Tenham sua cara metade e sejam felizes. É isso que o professor Povas e Dona G Povas deseja a vocês, ok? Então, namastê, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E valeu!